Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Olá a todos. Quando gravei o primeiro episódio de Memórias de Valdemaceira, em novembro de 2025, não imaginava onde esta viagem me iria levar. A verdade é que nunca tive a pretensão de fazer um grande podcast. Nunca fui entrevistador, nunca estudei jornalismo, nunca tive formação para isto. Sou apenas alguém que gosta de ouvir pessoas, de conversar e, sobretudo, de acreditar que cada pessoa tem uma história que merece ser contada. Talvez por isso nunca tenha existido um guião, nunca houve perguntas preparadas ao detalhe. Cada conversa começava de forma simples e ia acontecendo. Por vezes enganava-me, outras vezes interrompia alguém quando não devia, esquecia-me de perguntar coisas importantes e só me lembrava delas mais tarde. Mas, no fundo, era isso que eu queria. Queria que as conversas fossem verdadeiras, porque as memórias não aparecem por ordem cronológica, as memórias aparecem como aparecem. Saltam de uma história para outra, de um nome para o outro, de um sorriso para uma lágrima. São um pouco como os sonhos, nunca seguem um caminho direito. Levam-nos para um lugar, depois para outro, misturam pessoas, momentos e emoções. E quando damos por isso já voltamos 50 anos atrás, apenas porque uma fotografia, uma palavra, uma gargalhada nos abriu a porta dessa recordação. Foi exatamente assim que aconteceram estes episódios. Bastava abrir um álbum de fotografias, ouvir uma cassete antiga ou começar uma conversa com as memórias do meu tempo, por exemplo, e de repente já todos estávamos outra vez lá, a reviver momentos que pareciam perdidos, mas que afinal continuavam bem vivos dentro de nós. E talvez seja precisamente essa espontaneidade que tornou este projeto tão especial. Ao longo destes meses, viajei centenas de vezes até um Valdemaceira que já não existe, mas que continua vivo dentro de quem o viveu. Voltei às ruas da terra, onde, antes da calçada e do alcatrão, as pessoas espalhavam o mato trazido dos terrenos para evitar que a lama lhes prendesse os pés. Voltei ao Beco dos Aliados e ao Campo da Burra, onde tantas tardes se improvisavam jogos de futebol e onde jogávamos à bola até o sol desaparecer. Recordei o Beco, aquele pequeno bar que construímos na antiga adega dos meus avós, um espaço criado por nós, onde nos reuníamos para ouvir música, conversar, rir e sonhar com o futuro. E recordei também o COP 3, um dos pontos de encontro da geração mais velha, palco de tantas conversas, amizades e histórias que também passaram a fazer parte da memória de Valdemaceira. Revivemos as batalhas de baldes de água pelas ruas de Valdemaceira que faziam correr miúdos e graúdos de um lado para o outro, sempre entre risos e brincadeiras. Recordei as fogueiras dos santos populares, as noites iluminadas pelas chamas, os saltos sobre o lume e toda a gente reunida como se fosse uma só família. Falámos dos treclarecos, das idas aos coelhos e às galinhas, para o petisco, das pequenas invenções, das brincadeiras feitas com quase nada, porque, quando havia imaginação, nunca faltavam ideias e coisas para fazer. Entramos nas antigas mercearias, na do Chico Feijão, da Chuchu, do Clemente, do Zeca, do Faustinho Periquito e do Escondidinho, do Carreira. Lugares onde se ia comprar pão, arroz, açúcar ou gás, mas de onde quase sempre se saía com muito mais. As notícias da terra, uma boa conversa,
Um conselho, uma gargalhada e muitas vezes a solução para pequenos problemas do dia a dia. Passámos pela antiga padaria onde tantos dos nossos pais iam buscar o pão de cada dia. E pela manjedoura, um dos grandes pontos de encontro na nossa juventude. Era ali que passávamos horas a jogar flippers, a conversar à porta, a ver televisão ou a jogar à bola na estrada, numa época em que os carros passavam de meia em meia hora e a estrada também era nossa. E recuámos ainda mais no tempo, até à Malaposta, para recordar quando Valdemaceira era uma importante estação de muda de cavalos e de paragem obrigatória para quem atravessava o país na diligência. Passámos também pela nossa capela, onde se preparavam as festas, as procissões e os santos que saíam à rua. Recordámos a sacristia, onde muitos de nós nos juntávamos entre brincadeiras, conversas e pequenas aventuras, enquanto os mais velhos preparavam a procissão do dia seguinte. Falámos ainda do grupo recreativo e desportivo de Valdemaceira, das pessoas que o sonharam e construíram, do antigo salão que lhe deu origem, dos tempos em que toda a aldeia se unia para erguer um espaço que viria a marcar gerações. Recordámos também os clubes que antecederam o GRDVM, os locais de encontro e todas aquelas iniciativas que fizeram de Valdemaceira uma terra viva, onde a comunidade sempre encontrou formas de se reunir, conviver e crescer em conjunto. Passámos por tantos outros recantos da aldeia e por histórias que nos mostraram que Valdemaceira não é apenas um lugar, é um conjunto de pessoas, de memórias, de afetos. Falámos da escola, das professoras que marcaram gerações, dos primeiros namoros, das festas, das colheitas, das vindimas, das matanças do porco, dos burros e das carroças, dos caminhos, das histórias que passavam de pais para filhos. E houve momentos que nunca esquecerei, momentos em que conseguimos recuperar cassetes gravadas há quase 50 anos. Naquele instante deixou de ser apenas um podcast. Foi como se, durante alguns minutos, o tempo deixasse de existir. Durante alguns minutos ouvimos vozes de pessoas que pareciam voltar à vida, pessoas que falavam como se o tempo nunca tivesse passado. Já não estávamos apenas a recordar o passado, estávamos a ouvi-lo. Foi impossível ficar indiferente. Ao longo destes episódios, houve também algo que me emocionou profundamente. Muitas das pessoas de que falámos já partiram. Algumas partiram há muitos anos, outras partiram durante esta caminhada. E muitas outras partiram cedo demais, sem terem tido a oportunidade de contar, pela sua própria voz, as suas memórias. Mas, de certa forma, elas estiveram sempre aqui, porque sempre que alguém dizia: lembras-te do João Boia, do Fernandito, do Zé Gordo, do Faustino e de tantos outros amigos, essas pessoas voltavam a sentar-se connosco por alguns minutos. E isso é talvez a maior vitória deste projeto. Perceber que, enquanto alguém contar uma história, ninguém desaparece verdadeiramente. Quero agradecer do fundo do coração a todos os convidados, a todos os que abriram os álbuns de fotografias, a todos os que procuraram cassetes esquecidas em gavetas, a todos os que emprestaram documentos, a todos os que confiaram em mim para guardar um bocadinho da sua vida. Quero agradecer também a todos os que ouviram este podcast, a quem esteve desse lado, em Valdemaceira, a quem ouviu noutras terras de Portugal e também a quem, espalhado pelo mundo, levou um pedacinho da nossa aldeia consigo. Nunca imaginei que as histórias de uma pequena aldeia pudessem atravessar fronteiras, mas atravessaram. Ao longo desta primeira temporada, as memórias de Valdemaceira chegaram a 21 países. Confesso que nunca pensei que isto pudesse acontecer. Há também alguns números que eu gostava de partilhar convosco, porque ajudam a perceber o caminho que fizemos juntos. Entre o Spotify e o YouTube, o podcast ultrapassou as 4.500 reproduções. Cerca de 250 pessoas diferentes ouviram um ou mais episódios.
E no conjunto destas duas plataformas, o tempo total de escuta aproxima-se das 970 horas. São mais de 40 dias seguidos dedicados a ouvir histórias de Valdemaceira. Também descobri algumas curiosidades. Cerca de 65% dos ouvintes são homens e cerca de 30% são mulheres. A maioria tem mais de 45 anos, o que mostra que estas conversas chegaram sobretudo às gerações que viveram muitos dos episódios aqui recordados, mas também me deixou particularmente feliz saber que houve pessoas mais novas a ouvir estas histórias. Porque as memórias só permanecem vivas quando passam de geração em geração. Preservar o passado não é apenas recordar quem o viveu, é também dar a conhecer a quem nunca teve a oportunidade de o viver. Mas, mais do que qualquer número, aquilo que verdadeiramente levo comigo são as mensagens que fui recebendo ao longo destes meses. Foram dezenas e dezenas de mensagens, comentários, telefonemas e conversas. Pessoas que me diziam: hoje voltei à minha infância, lembrei-me do meu pai, já não me recordava dessa história, que saudades daquele tempo, ou simplesmente, obrigado por fazeres isto. E foi aí que percebi que este podcast nunca foi apenas sobre recordar o passado, foi sobre voltar a reunir pessoas à volta das mesmas histórias. Foi sobre despertar emoções, provocar sorrisos, algumas lágrimas, muitas gargalhadas e, acima de tudo, preservar uma parte da identidade de Valdemaceira que merece continuar viva. Se através destes 36 episódios consegui fazer com que alguém telefonasse a um amigo de infância, visitasse um familiar, abrisse um velho álbum de fotografias, procurasse uma cassete esquecida numa gaveta, ou contasse aos filhos e aos netos uma história que estava guardada há décadas, então todo este projeto já valeu a pena. Sei que ficaram muitas histórias por contar, como a do lavador ou a do Futebol 3, por exemplo. Muitas pessoas por entrevistar, muitas fotografias por descobrir, muitas memórias por recuperar, porque uma aldeia nunca cabe em 36 episódios, nem em 100, nem em 1000. Valdemaceira é muito maior do que isso. E talvez seja precisamente isso que nos dá esperança. A esperança de que ainda há muitas histórias à espera de serem contadas. É por isso que hoje não quero dizer adeus, prefiro dizer até já. Não sei quando regressarei, nem sequer sei se regressarei. Mas se um dia voltar, gostava que fosse com o mesmo espírito com que tudo começou. Sem pressas, sem guiões, sem grandes produções. Apenas pessoas sentadas à conversa. Porque no fim de contas foi sempre disso que se tratou, de pessoas, das suas histórias, das suas memórias, da nossa alma. As histórias nunca foram minhas, sempre foram vossas. Eu apenas tive o privilégio de as ouvir, de as guardar e de as partilhar. Muito obrigado por terem caminhado comigo nesta primeira temporada de Memórias de Valdemaceira. Foi um prazer enorme fazer parte destas histórias. Obrigado. Até já.